Eu saúdo, também os irmãos da internet, que Deus abençoe a todos, e estamos felizes por estar aqui. É muito gratificante termos a oportunidade de falarmos da palavra de Deus. É um dos cultos, na minha opinião, mais importante, mais rico. Na verdade, este é o culto para o crente, Culto de domingo não foi feito para o crente, foi feito para o descrente. Nós chamamos de culto público exatamente por isso. É um culto evangelístico, um culto que tem por objetivo alcançar as pessoas não cristãs. E o culto de ensinamento, assim como o culto de ceia, escola dominical, círculo de oração, são os cultos que o crente deveria realmente estar presente, frequentar, porque esses foram os cultos que os santos, desde os apóstolos, costumavam frequentar para se consolidar na fé na pessoa de Jesus. E é por isso que eu estou feliz em estar aqui hoje, sabendo que, como cristão, serei edificado, com louvores como esse que foi cantado aqui hoje, e também pela palavra de Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor Levi Barbosa Libarino, pela vida do pastor Lucas, pelos irmãos que aqui nessa igreja têm realizado a obra de Deus há décadas. É muito bom ter esta convicção. Meus amados, eu queria ler um texto aqui das Escrituras, que se encontra no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, nosso irmão mais velho, capítulo 4, Primeiro livro do Novo Testamento, 4º capítulo. Pegue a sua Bíblia para ler juntamente conosco, tá bom? Versículo 17 e versículo de número 23, tá bom? Vamos lá. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Meus amados, o capítulo 4 é o capítulo pós-batismo de Jesus. Ele foi batizado por João no capítulo 3. É o capítulo do início do ministério de Jesus. Jesus, como todo crente, ele teve um pastor. O pastor de Jesus foi João. João até ficou um pouco assustado, falou: não, eu não posso fazer isso, te batizar, porque ele sabia o quanto isso implicaria para ele mesmo, batizar o Filho de Deus. João quis dizer: quem sou eu? Não sou digno sequer de ser o teu auxiliar, e o Senhor quer que eu te batize? E Jesus falou: sim, me batize para cumprir a lei, ou melhor, para que as coisas sejam feitas de forma correta. No momento, eu sou apenas um homem, então me batize para que eu cumpra os deveres da lei, para que eu exerça o meu papel como um servo de Deus. E João entendeu, batizou Jesus, e a partir dali, João então se tornara o homem que batizara Jesus, se tornou o pastor de Jesus Cristo naquele momento. Mas no capítulo 5, nós temos a narrativa de Jesus iniciando o seu ministério. Só que acontece algo que não é narrado por Mateus, porque não interessava Mateus narrar isso. É narrado por Lucas, no capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Quando Jesus ele é batizado aqui no Jordão, ele estava na Judéia. Ele sai daqui e ele não inicia na Judéia o seu ministério, pastor. Ele vai para a Galileia. Lá na Galileia, capítulo 4 de Lucas, ele entra na sinagoga, versículo 17 aos subsequentes.
E ao entrar na sinagoga, lá em Nazaré, na Galiléia, ele vai à igreja que ele congregava desde pequeno, a igreja que todos conheciam a ele. E quando chega na igreja, ele é recebido pelo rabino daquela igreja, pelo sacerdote, o pastor daquela igreja, e logo, vendo Jesus ali, sabendo que Jesus sempre foi um homem crente, dedicado, fiel, um servo de Deus, ele dá a Jesus a oportunidade da leitura das Escrituras. E Jesus lê um texto que se encontra no livro de Isaías, capítulo 61. E quando ele acaba de ler aquele texto, um texto com um teor messiânico, um texto com muita propriedade messiânica, ele causa um certo alvoroço, versículo 18, 19 ao 20, do mesmo capítulo de Lucas. Ele causa um alvoroço na sinagoga, de modo que o alvoroço foi tão grande, que expulsaram Jesus da igreja. Jesus foi expulso da religião, do judaísmo. E quando ele é expulso ali, não foi só expulso da sinagoga, ele foi expulso como, em tese, um herege do judaísmo, da igreja, como se um pastor dissesse para alguém: você está excluído dessa igreja. Então o rabino excluiu, e não fizeram somente isso, eles intentaram matar Jesus, levaram Jesus a um monte, e lá tinha um despenhadeiro, tem até hoje um despenhadeiro, de uma altura considerável, e tentaram precipitar Jesus de lá, matar Jesus lá. E Jesus, porque não chegou o momento dele, não era assim que ele ia morrer, ele sai naquela situação e foge dali. A partir de então, entra o versículo 17, Jesus começa a pregar. Depois que Jesus é expulso do judaísmo, expulso daquela cultura, daquela religião judaica, Jesus começa a pregar. E aí, o que Jesus começa a pregar? Jesus começa a pregar uma mensagem com uma propriedade extraordinária, não focado no templo de Jerusalém, não focado na lei rabínica, não focado no legalismo judaico, não focado nos conhecimentos culturais humanos, nas tradições. Jesus começa a focar em pessoas e começa a nos ensinar uma grande e extraordinária lição. Jesus, ele não ama uma estrutura, ele não ama uma congregação, não, ele sequer construiu uma, ou sequer mandou que os apóstolos construíssem. Na verdade, a primeira congregação construída na história judaica se deu, pastor Lucas, em Antioquia, tá? Fora de Jerusalém, por volta aí do ano 130, 160 depois de Cristo, a primeira igreja. Isto quer dizer que eles congregaram por muito tempo em ambientes que ainda pertenciam aos judeus, nas ruas, nas praças, nas casas. Eles não tinham igreja, ficaram mais de um século sem construir uma igreja, um templo, digo melhor, para ser mais específico. Mas Jesus, ele não se preocupava então com isso, ele se preocupava com pessoas. Então ele se volta às pessoas, e ele vai para a rua, ele sai do isolamento religioso do judaísmo, ele sai do ambiente tradicionalista dos judeus, ele sai de dentro do templo, ele sai de dentro das paredes de Jerusalém, ele sai de dentro daquele ambiente totalmente tradicional, e começa a ir para a beira de um rio, para a beira de um lago, para debaixo de um sicômoro, para a rua, para a praça pública, e começa a fazer um trabalho evangelístico, começa a pregar a palavra de Deus para as pessoas, e aí as pessoas começam a se identificar com Jesus. Primeiro porque a estratégia de Jesus, a psicologia de Jesus foi muito inteligente. Ele começa com um discurso muito claro, popular, com um discurso transparente, não usando linguagens acadêmicas ou complicadas de se entender, pastor,
mas ele começa a falar de porta, de grama, de pão, de peixe, de céu, de terra, de homem, de mulher, de pessoas. Ele começa a falar de ovelhas, começa a falar daquilo que o cotidiano exigia para as pessoas. Então Jesus, ele se introduz no ambiente humano das pessoas, e começa a viver com essas pessoas, começa a fazer culto nos lares, começa a visitar as pessoas doentes, tudo aquilo que os rabinos não faziam, tudo aquilo que a religião não fazia. A religião exigia muito mais do que dava, a religião tirava muito mais do que oferecia. Aí chega Jesus pregando e diz: vinde a mim, vocês que estão cansados. Mas cansados do quê? Cansado da opressão, cansado de um sistema que não edificava, mas que colocava um fardo maior sobre eles, como se eles não tivessem um sofrimento, como se eles não tivessem uma vida difícil. Então Jesus diz: vinde a mim, e eu vos oferecerei algo suave, leve. O que eu tenho para oferecer é muito fácil de ser absorvido, de ser recebido. O que eu tenho para oferecer não vai acrescentar sobre vocês nada, pelo contrário, vocês vão trocar comigo o fardo de vocês. O fardo pesado de vocês vai dar lugar a um fardo leve, um jugo suave. E a porque aqui mesmo no capítulo 4, você vai ver, eu acho que é o versículo 25, e uma grande multidão seguia. A partir de onde, pastor Carlos? A partir da Galileia, de Decápolis. Decápolis em grego quer dizer 10 cidades, né? Uma região que tinha 10 cidades juntos ali. Depois de Jerusalém e de toda a Judéia e da além do Jordão. Mas aonde começa aí? Começa na Galileia, aonde ele deu início à pregação. E por que começa na Galileia? Por duas razões claras. Primeiro, a Galileia era um ambiente de muita pobreza. A Galileia era muito mais pobre do que a Judéia, muito mais desmerecida, favorecida do que a Judéia. Então ele começa a pregar no meio dos pobres, e começa a curar os enfermos, e começa a proclamar a palavra de Deus, nessa ordem do versículo 23, começando com o ensinamento, começando, aqui está uma regra básica de Jesus para a proclamação do Evangelho. Tudo começa com o ensinamento. Depois de se ensinar, se prega. Depois de se pregar, se cura, se estabelece, se amplia o reino de Deus. Então ele vai para as pessoas, ele vai para as multidões, ele vai para os que sofrem, ele vai para os que gemem, ele vai para os que choram, e ele começa a suprir as suas necessidades, começa a socorrê-los em suas dificuldades, começa a ser mais um com eles. O que diferenciava ele dos demais é que ele tinha o amor de Deus, é que ele tinha o poder do Espírito Santo de Deus, é que ele possuía autoridade da parte de Deus. Isaías, escrevendo cerca de quase 1000 anos atrás, antes de Jesus nascer, ele escreveu e disse o seguinte no capítulo 61, e repousará sobre ele o Espírito de Deus, tá? E o Espírito de Deus estará sobre ele, para proclamar libertação aos cativos, para restaurar a vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, o que Isaías estava dizendo, pelo Espírito de Deus, ele servirá às pessoas, ele serviria ao povo, curaria, proclamaria, anunciaria a esperança do reino de Deus, traria o alívio às suas almas cansadas, fadigadas pela opressão romana, pela opressão rabínica, pela opressão da lei, no meio de um povo sofrido,
oprimido, que assim como o povo do Egito, já não aguentava mais e clamava a Deus. É por isso que lá no capítulo de número 2 de Lucas, se não me falha a memória, quando o anjo Gabriel se apresentou a Maria, ele disse: paz seja para com todos os homens, aqueles de boa vontade, porque Deus se agradou e Deus ouviu a humanidade, os homens, e vai socorrê-los com o Salvador. Então, o que o grande anjo de Deus estava querendo dizer ali, é que o Senhor estava mandando a eles, aquelas pessoas, aquela multidão, um socorro, enviando um reforço, um refrigério. Então, é esta a verdadeira essência do Evangelho. É esta a verdadeira essência do cristianismo. Cristianismo sem estes elementos não é cristianismo. Cristianismo onde as pessoas passam a cometer o mesmo erro dos judeus, onde se valorizam mais templos, estruturas, ministérios do que pessoas, não é cristianismo. Cristianismo que não sai às ruas, que não se condói com o sofrimento das pessoas, que não há empatia, que não tem sentimento pelos que sofrem, não é cristianismo. Cristianismo que não tem uma visão clara do mundo que está ao seu redor, do mundo que sofre, que geme, que chora, não é cristianismo. Um dia disseram a um homem chamado Mahatma Gandhi, um grande estadista indiano, que estudou bastante a área da advocacia, que é a profissão do pastor Lucas, e um pouco da cultura ocidental, lá na Inglaterra, e voltando para a Índia para ajudar os seus conterrâneos, um dia um inglês falou para ele: ô Gandhi, por que você não recebe Jesus como seu salvador? Por que você não deixa o hinduísmo e se torna crente? E Gandhi deu uma célebre resposta: eu admiro muito o vosso Cristo, mas aborreço o vosso cristianismo. Sabe o que Gandhi estava dizendo? O seu cristianismo está muito longe de ser Cristo. Eu li sobre Cristo, eu li a Bíblia, e o Cristo da Bíblia não é o seu cristianismo. E este é um grande perigo, e a base do Evangelho de Jesus começa aqui, e este é um grande perigo dentro dessa base. Por quê? Porque se o meu cristianismo não for, no mínimo, coerente com Cristo, ele não é o meu cristianismo. Ele é apenas, ou melhor, ele não é o cristianismo de Cristo. Ele é apenas uma religião camuflada de cristianismo. Porque com muita facilidade nós nos desviamos do verdadeiro sentido do cristianismo. Jesus diz aos seus discípulos em 22 de Mateus: olha, naquele dia eu vou dizer a alguns: eu tive fome e não me desse de comer. Eu tive sede e não me desse de beber. Eu estive nu e não me vestistes. Estive preso e não me visitastes. E os seus discípulos ficaram admirados com isso, disseram para ele: mas quando o Senhor esteve preso, a gente não te visitou? Quando o Senhor esteve doente e nós não fomos lá na sua casa te visitar? Quando isso aconteceu? O Senhor esteve com frio e nós não te vestimos? Quando? E Jesus falou: quando vocês deixam de fazer isso a um dos meus pequeninos, vocês estão deixando de fazer isso a mim. Jesus está dizendo então que é impossível desvinculá-lo do cristianismo. É impossível desvinculá-lo da essência do cristianismo. O cristianismo é literalmente um pedaço, uma parte de Cristo. Esta é a verdadeira razão da ceia, no sentido de partirmos o pão. E quando ele dá o pedaço do pão, ele fala: esse é meu corpo, come um pedaço aí. Esse é meu corpo, come um pedaço. Jesus está dizendo: vocês estão recebendo uma parte de mim, para serem um comigo. Então, se vocês estão recebendo a parte de mim, para serem um comigo, vocês têm que refletir no que eu sou, naquilo que eu preguei. Vocês têm que reproduzir a minha mensagem e a vida que eu levei. Vocês têm que ser a extensão do que eu sou. Não apenas confessando uma religião, mas confessando a fé e a prática desta religião. Então, este é o verdadeiro cristianismo. E é isso aqui que Jesus começa a fazer.
ele começa a pregar, começa a se envolver com as pessoas, e começa a ensinar essas pessoas, e começa a trazer a essas pessoas um remédio consolador, começa a transmitir a essas pessoas uma expectativa real de vida e de alegria. Por quê? Porque ele veio trazer a mensagem de Deus, ele veio trazer o refrigério. A religião, ela costuma condenar e apontar as pessoas. O cristianismo verdadeiro costuma abraçar e levantar as pessoas. Me faz lembrar da história de um moço que ele vivia numa vida de perdição, mas ele se arrepende dos seus pecados, e vai até o Senhor, a Deus, ao Pai, e diz: Pai, eu pequei, perdoai os meus pecados, de todo o meu coração eu estou arrependido, me perdoe. E o pai disse para ele: filho, você está perdoado dos seus pecados, eu te perdoo de tudo que você tenha feito, apesar de tudo que você fez, você está perdoado. E aquele moço fica feliz, passa a viver uma vida de alegria, de comunhão com Deus, de esperança, uma vida feliz. Mas infelizmente, como é comum do ser humano, ele peca novamente, ele cai, e desanima, e não quer mais seguir ao Senhor, não vai mais à igreja, e para de congregar. E aí Deus o procura e o encontra triste, cabisbaixo, e diz: filho, o que aconteceu? Não te vi mais na minha casa, me adorando, me servindo. E ele disse: Senhor, eu pequei, no mesmo pecado, mais uma vez. E o Senhor lhe disse: filho, eu já te disse, que se você se arrepender dos teus pecados, se arrepender dos teus erros, eu te perdoo por tudo que você fez. E ele disse: Senhor, mas eu pequei de novo, no mesmo pecado. E o Senhor lhe disse: mas quando foi que você pecou? Eu já não me lembro mais. Eu sou o perdão da sua vida. O que você fez lá atrás já passou. Esse é um pecado que eu tenho que perdoar, mas aquele já não existe mais. Então, a mensagem de Jesus era esta: quando Deus nos recebe em Cristo, Ele não se lembra do que a gente fez, Ele não nos aponta e Ele não nos condena. O escritor aos Hebreus disse: pode entrar com ousadia, no capítulo 9 de Hebreus, com ousadia na presença do Senhor, até mesmo no lugar santo, porque pelo sangue de Cristo vertido na cruz, os nossos pecados já foram redimidos, não há mais condenação para nós. Então tenha fé, ousadia e coragem, e entre no lugar santo pelo poderoso sangue de Cristo, que rompeu o véu, e pode falar com Deus livremente, porque tu estás resguardado em Cristo. Então é isto que Jesus veio pregar. Jesus veio pregar que Ele levanta os que estão caídos, que Ele abençoa os que estão amaldiçoados, que Ele transforma a vida das pessoas. A lei, ela era impositória, ela era inquiridora, ela era um jugo muito pesado, que condenava o homem, não o salvava, que o derrubava e não o levantava, que o destruía. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui hoje: eu fico muito triste, meus amados, quando eu fico assistindo, às vezes na internet, como alguém está nos assistindo agora por essa live, algumas igrejas que estão adotando comportamentos judaicos, que estão adotando modelos religiosos judaicos. Eu fico muito triste. Sabe por quê? Porque se o judaísmo fosse realmente o remédio para a humanidade, Jesus não teria morrido na cruz. Ele teria levantado os profetas. Não precisava nem ter vindo. Mas o judaísmo foi ineficiente, ineficaz, não alcançou o propósito de Deus, não conseguiu produzir a vontade de Deus, reproduzir o amor que há no Senhor Deus. Então, o que Deus viu no judaísmo
foi que ele servia apenas para imputar sobre as pessoas um peso, uma condenação, um juízo, que não trazia esperança, mas trazia desespero, que não trazia alegria, mas trazia tristeza. Aí Jesus vem, e quando Jesus vem, Jesus começa a fazer um rebuliço. E aí, meus irmãos, os religiosos começam a se levantar contra Jesus. Começam a planejar matar Jesus. Porque quando você faz a obra de Deus, você se torna inimigo de muitas pessoas. Quando você prega o evangelho, muita gente não vai gostar de você. E, pasmem, na maioria das vezes, não estou me referindo a pessoas agnósticas. Não estou me referindo a pessoas sem fé, sendo mais claro. Não estou me referindo a pessoas ateias. Eu estou me referindo, muitas vezes, a pessoas que professam alguma fé. Essas pessoas se sentem incomodadas, se sentem mal, porque a sua religião lhe transformou, lhe deu uma transformação que não é a de Deus, mas uma transformação superficial do que Deus quer para ela. Uma religião exclusivista, uma religião denominacionalista, uma religião partidarista, uma religião que exclui mais do que inclui, que condena mais do que ajuda, que derruba mais do que levanta, que prejudica mais do que contribui, que fere mais do que cura, que derruba mais as pessoas do que levanta as pessoas. Então, quando Jesus começou a pregar, o sacerdote falou: pronto, agora complicou. Esse camarada aí não é como os outros. Os outros fizeram os movimentos aí, mas eles eram muito rasos. Agora esse, ele vem com tudo. Ele tem ensinamento, ele tem mensagem, e ele tem poder de Deus. E agora, como parar um homem desse? Aí eles começaram a usar mecanismos. Um deles foi o que aconteceu em 10 de Lucas. Chega um doutor da lei até Jesus e pergunta para ele: mestre, vou te fazer a pergunta de $1 milhão. A pergunta que todo homem de Deus, mulher de Deus, todo crente quer saber: o que eu realmente tenho que fazer para entrar no céu? Olha que pergunta. Não tem pergunta melhor que essa, pastor? Não tem pergunta melhor do que essa. O que eu tenho que fazer para entrar no céu? Jesus não entra na dele, Jesus é inteligente. Jesus responde a pergunta dele perguntando: o que está escrito na lei? Você não é doutor da lei? Como é que você está me perguntando? Está escrito na lei, como você lê e interpreta o que está escrito lá? E o doutor da lei olha para Jesus e diz: a lei diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e o próximo como a si mesmo. Vale lembrar que não está em Deuteronômio 8, essa segunda parte, não está em Êxodo, essa segunda parte. Esta é uma interpretação do rabino, que ele entende que o amor a Deus deve ser compartilhado com o amor próximo. Se você ama a Deus, você ama o próximo. É uma interpretação, não é o que a lei está dizendo. Então ele conclui com a sua parafraseada, com a sua conclusão. Quer dizer, ama a Deus, mas também entendo que eu tenho que, se ama a Deus, amar o meu próximo. Jesus falou: opa, que legal, gostei do que você falou. Benção pura, nota 10 para você. Se eu fosse teu professor, te daria 10. Respondestes bem. Agora, vamos sair da teoria, meu caro rabino? Vamos sair da teoria, doutor da lei? Faça isso e viverás. Aí o doutor da lei entendeu que Jesus estava colocando ele no canto da parede. Jesus estava dizendo para ele: eu sou um mestre melhor que você, porque enquanto que você vem aí com a teoria, eu já estou aqui na prática. Porque você lê o que diz a lei, e eu faço o que diz a lei. Eu amo a Deus e amo o meu próximo. Agora você faça o mesmo. Leia lá no texto para você ver. E o doutor da lei fica brabo.
e querendo justificar-se, porque não fazia o que Jesus fazia. O negócio dele era judaísmo, era ficar dentro de uma sinagoga, era só circuncidar as pessoas, era somente trabalhar o que diz a lei, não trabalhava no público, não trabalhava entre as pessoas, não estava nas praças, nas feiras, nas ruas. E ele pergunta a Jesus: mas quem é o meu próximo? Era como se ele dissesse: eu estou muito longe desse próximo aí. Quem é essa pessoa? Onde ela está? Como eu posso identificá-la? Ô, irmãos, quase que Jesus falou: obrigado por essa pergunta. É exatamente disso que você precisa. Jesus estava, sem que ele percebesse, arrancando ele da lei, arrancando ele da tradição judaica, arrancando ele dos costumes e trazendo ele para a realidade do cristianismo. E Jesus conta para ele aquela famosa história que todos conhecem aqui, a parábola do bom samaritano. E ele usa personagens na parábola para atingi-lo, para machucá-lo um pouco mais, para moê-lo um pouco mais. Ele diz que um camarada estava lá vindo de Jerusalém para Jericó, e naquele caminho ele foi pego pelos salteadores, e ali os salteadores bateram neles, agrediram ele e roubaram tudo que ele tinha, e deram ele como morto lá. Aí veio quem? Os crentes da lei dele, o levita e o sacerdote, o pastor e o obreiro lá. E o obreiro passou de largo, deixou o homem lá. Jesus estava contando a história dele, do doutor da lei. Você tem uma prática, uma teoria maravilhosa, você ensina muito bem, conhece a lei, mostrou para mim agora, fez certinho aí o dever de casa. Mas você age dessa forma. Porque se ele não agisse assim, Jesus não teria mandado ele fazer por 3 vezes no texto isto. Então, ele diz: vem o sacerdote também passa de largo. Para mim, a parábola mais completa de Jesus é essa daí. A parábola que eu considero como a alma do Evangelho. A alma do Evangelho é a parábola do bom samaritano. Porque ali não cabe teoria. Ali não cabe ideias. Não, o tempo que você perde tendo ideias, teorias, você tem que ir para a prática. Alguém precisou, um homem anônimo, não tem o nome dele, pastor. É uma pessoa qualquer, ser humano como qualquer um de nós. Como diz lá no Nordeste, um comedor de feijão com farinha. E aí, no momento em que aquele homem precisou do obreiro e do pastor, ele estava caído lá e eles o ignoraram, porque a lei os proibia de exercer isso. E Jesus passa isso na cara deles algumas vezes. Uma delas é sobre o sábado, quando ele curou no sábado, ele disse: quem é de vocês que impede o boi, que não pega o boi que está caído lá no buraco? Quem é de vocês que não socorre o animal de vocês, porque trabalha para vocês? Agora, esse ser humano aqui que precisa de mim, eu vou negar ajuda a ele, porque hoje é o sábado? O que é mais importante, fazer o bem a alguém ou guardar o sábado? O problema aí todo, desejo que os irmãos me entendam nessa noite, é quando a minha religião se torna um obstáculo para eu socorrer os outros, para eu fazer algo pelas pessoas. Quando eu não cumpro o Evangelho, quando eu não cumpro o cristianismo, o meu cristianismo está defeituoso. A minha visão cristã está problemática, o meu cristianismo está doente, está com algum problema na fabricação dele. Eu estou fabricando errado o cristianismo e reproduzindo errado esse cristianismo. E é isso que Jesus quer mostrar para o doutor da lei. Ali, sem que ele perceba, ele apresenta a lei e a graça, a prática e a teoria. É por isso que eu gosto da parábola do bom samaritano. E aí, ele disse que vem no mesmo caminho, na mesma trilha, pisando ali no mesmo lugar. Quem? Os desafetos dos judeus. Um samaritano. Inimigos culturais, inimigos religiosos, ou da religião,
E aí, aquele inimigo faz o que o sacerdote e o levita não faz. E aí eu aprendo algumas lições. Uma delas é que quando você está precisando, não importa de onde vem a ajuda. Para você o que importa, pastor, é que a ajuda chegou. Você está com o carro quebrado no meio do deserto, com a família lá dentro do carro, para um pai de santo vestido de pai de santo, acabou de sair do terreiro. Ele para o carro e diz: amigo, tudo bem aí? Tudo tranquilo? Aí ele lê lá no carro seu: Jesus Cristo é o Senhor e Salvador do mundo. Eu falo: opa, você é crente, né? Eu sou mecânico, mas você é crente, provavelmente você não vai querer me ajuda. Não, imagina! Pode me ajudar, meu amigo. Ou você vai dizer que não? Quando você está precisando, o que importa é que a ajuda chegou na sua mão. E é isso que Jesus está ensinando aqui. Aquele homem caído no chão, pastor, não tinha escolha, dizer: não, eu quero ser socorrido pelo sacerdote. Eu quero ser socorrido pelo levita, aqueles homens de Deus lá. Não, Jesus está falando, quem socorreu foi o samaritano. Porque você só é aquilo que você faz, não é o que você fala. Quem sabe o sacerdote não tinha acabado de pregar o amor de Deus, o primeiro grande mandamento. Quem sabe o levita não tinha também participado daquele culto e também atestado a mesma coisa. Mas uma coisa é eu falar isso aqui, outra coisa é eu viver isso lá. E é isso que Jesus está falando aqui, que há uma distância, uma diferença entre o que eu falo e o que eu faço, e não deve haver essa diferença. O que eu falo deve ser um reflexo daquilo que eu faço. Aí me faz lembrar da história lá no Nordeste, de um casal de irmãos lá na cidade de Guarabira, na Paraíba, lá pelos idos de 1980, agricultores, pobres, casa cheia de meninos, 6 meninos em casa, levantaram 6 horas da manhã, não tinha nada, pastor, nada, nem café para pôr no fogo. E eles levantam, fazem uma oração e dizem para os filhos: filhos, fica aí orando para Jesus mandar pão, que papai e mamãe vai para a roça, ver se consegue alguma coisa. E os filhos falaram: amém, papai. E o pai e a mãe foram para a roça, e eles ficaram lá, falaram: olha, vamos fazer o que papai falou, vamos orar. Jesus vai ter misericórdia da gente. E começaram a orar em voz alta: Jesus, manda pão! Jesus, manda pão! E do lado da casa deles tinha um caminho, e logo depois passou ali por aquele caminho um pai de santo, com os seus discípulos, tinha acabado de vir do meio do mato, tinha feito uma oferenda lá, estava voltando para casa. Aí um deles ouviu, falou: olá, aqui é a casa dos crentes, né? Estou pedindo pão, ó. Os meninos estão pedindo pão. Aí o pai de santo falou: tenho uma ideia. Esses crentes dizem que é Jesus que faz tudo. Vamos lá na padaria, vamos comprar o pão, voltar a jogar o pão, eles vão dizer que foi Jesus que mandou. Eles são tudo bobo mesmo. Eles falaram: é mesmo, boa ideia. Foram na padaria, compraram 20 pães. Aí um deles falou: peraí, vamos fazer o negócio direito. Manda colocar manteiga nesse pão. Que aí vão dizer que Jesus mandou pão com manteiga, ó. Os crentes é tudo bobo mesmo. O outro falou: boa ideia, passa manteiga nesses pães aí. Passaram manteiga nos 20 pães, levaram e jogaram por cima do muro. Pá! Os meninos estavam orando ainda, escutou o barulho de algo caindo lá no quintal. Um levantou, foi ver. Quando pegou o pacote era pão. Aí o outro gritou: irmão, pode parar de orar que Jesus já mandou pão. E o pai de santo lá do outro lado falou: tá vendo, eu não disse? Aí, já está dizendo que foi Jesus. Tadinho. É claro que foi Jesus. Porque eles não estão nem aí quem foi que jogou o pão lá, eles querem matar a fome deles, meus irmãos. É isso que Jesus está ensinando aqui. É isso que é a essência do Evangelho. E às vezes nós estamos muito distantes disso. Nos isolamos em nosso cristianismo, não no cristianismo dele. E acreditamos que o nosso modelo de cristianismo é o que agrada a Deus, porque a gente cumpre os deveres cívicos de nossa religião.
E se Jesus quiser mais da gente? E se ele dissesse para a gente assim, está tudo errado, não é isso que eu vivo plantar aqui na terra, não é isso que eu quero de vocês, eu nem espero isso de vocês, a minha perspectiva de vocês é outra, é que vocês ajam como este bom samaritano, que ajude alguém que nem conhece, que investe em alguém que não tem perspectiva de retorno. Aquele homem, pastor, caído ali, talvez fosse uma pessoa anônima, de uma família anônima, de nenhuma importância, talvez uma pessoa pobre. Não, ele não puxou primeiro a identidade dele para ver quem é. Peraí, deixa eu ver primeiro quem é aqui. Se é alguém importante, eu vou ajudar, porque vou ter um retorno, mas se não for, vou largar aí, porque não sei quem é. O homem não estava preocupado com a identidade, porque a religião se preocupa muito com a identidade. Quem é você? De onde você é? Você é o que? Pastor, presbítero, evangelista? Qual é a sua função? Você está há quantos anos nessa igreja? Você faz o que mesmo? A religião que faz isso. A religião te escraviza e você não percebe. Paulo um dia disse a uma das igrejas que ele implantou, que o cristão deve ser uma carta aberta em Deus e lida pelo Espírito Santo. Então, eu quero que vocês entendam aqui nessa noite isso, que o cristianismo, ele não é teoria. Tem pessoas que querem, na verdade, enfeitar o pavão do cristianismo. Não, o cristianismo é a prática, ele é simples, prático. Jesus mostrou, é simples o cristianismo. Vá para o campo, vá para a rua e pregue minha palavra e ajude quem precisar e fale do meu amor para ele e acabou, é só isso. Se eles receberem a minha palavra, ouvirem a minha mensagem, eu vou trabalhar na vida deles. Não receberem, mas vocês fizeram a parte de vocês. O cristianismo não é uma roupagem humana, não é uma moldagem humana. O cristianismo é a transformação do Espírito de Deus na vida de um ser humano. Mas a minha religião não me permite ver assim. Não me permite observar as coisas por esse ângulo. Porque eu criei uma perspectiva e construí um pensamento idealizador que está além ou aquém do verdadeiro evangelho. Quando o verdadeiro evangelho dispensa as teorias e abraça-se às práticas. O verdadeiro evangelho é a verdade. A religião é uma construção ideológica humana. O verdadeiro cristianismo é prática, é exercício, é dever, é compromisso. E Jesus começa a ter um confronto com os doutores da lei, que eram muito bons em ensinar, maravilhosos, gênios. Mas o que dizer, por exemplo, não dá mais tempo para falar, de Gamaliel e Paulo. Gamaliel era um acadêmico, formador de ideias, conceituado. Paulo se tornou um pregador do evangelho. Ia para o campo, fez o que Jesus fez. O homem que mais representou Jesus no primeiro século do cristianismo foi Paulo, porque Paulo entendeu a essência do cristianismo. Ele confrontou Pedro, Tiago e João. Ele não foi considerado por Pedro, Tiago e João como um apóstolo. Ele fala isso nas suas 17 epístolas, na verdade só chegou até nós 13, ele fala isso em 5. Ele começa o livro assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não por homem algum, nem por homem nenhum, mas por aquele que me chamou. Ele está dizendo, vocês não me reconhecem como apóstolo, mas eu sou, pelas obras que eu faço como apóstolo. Vocês não me recebem como apóstolo, mas eu sou. Jesus tentou fazer Pedro entender isso, quando ele revelou-se a Pedro, aquele que conheceu Jesus e andou com Jesus desde o começo, lá na casa de Simão Curtidor, no capítulo 10 do livro de Atos. Paulo estava recém-convertido. Jesus falou, vamos ver se eu consigo unir Paulo e Pedro, e os dois vão trabalhar junto. Mas primeiro eu tenho que trabalhar esse conceito religioso de Pedro. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou me revelar a Pedro. Aí Pedro está lá na casa de Simão, na beira do mar de Jope, lá do mar Mediterrâneo.
na praia de Jope. E aí, Jesus se revela a Pedro, meio-dia. E Pedro tem aquela visão e vê um lençol descendo, e quadrúpedes, animais dentro do lençol, aquela coisa toda, e tinha no meio animais que a lei proibia que se comesse. Ele estava com fome, ele estava ali disfarçando, esperando a hora do almoço, com fome, e Jesus se revela a ele e diz: Pedro. Pedro sabia que era Jesus, ele responde: sim, Senhor. Mata e come. E Pedro responde na lata: jamais comerei aquilo que os meus pais, a minha religião, a minha cultura, o meu conhecimento, a lei considera imundo. Jesus falou: Pedro não saiu de lá ainda. O corpo de Pedro saiu lá da sinagoga, mas a alma dele continua um judeu praticante. Aí por 3 vezes acontece a mesma coisa. Na terceira vez ele responde a Pedro: não considere imundo aquilo que eu santifiquei. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, a sua visão é muito míope do cristianismo que eu te ensinei. Você ainda não entendeu, rapaz. Chega lá, uns servos de Cornélio, leva Pedro para a casa deles. Quem era Cornélio? Um judeu, circuncidado? Não era nem prosélito, nem conhecia o judaísmo. Era um romano, mas ele temia Deus. Ninguém tinha perguntado ainda para ele, pastor, se ele aceitava Jesus, mas ele já tinha Jesus no coração. E o que identificava Cornélio, irmão, presta atenção, o que identificava Cornélio? O texto diz que ele era um homem que dava esmolas e socorria os pobres. E o Senhor falou com Cornélio, disse: Cornélio, as tuas esmolas chegaram perante mim. Porque Cornélio era um bom samaritano, odiado pelos judeus, mas amado por Deus. E Pedro chega na casa de Cornélio meio desconfiado: quem me trouxe aqui foi o Espírito Santo, ele me revelou, mas eu sou um crente muito tradicional, sabe, eu sou muito seguidor, eu sou crente, sabe, Jesus me chamou, mas eu ainda tenho uma lei no meu coração, mas eu vim aqui porque Deus me trouxe, sabe, e faz aquela coisa toda, e começa a narrar como Jesus começou o Evangelho, tentando se explicar. Lê lá no texto para você ver. Aí sem que ele esperasse, sem que ele orasse, eles são batizados com o Espírito Santo. Aí Pedro ia falar o quê, pastor? O que é que Pedro ia falar? Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Sabe o que ele estava dizendo, pastor? Até agora, para mim, fazia. Visão míope de Pedro. Jesus falou: isso não serve para isso, não. Deixa Pedro com a igreja de Jerusalém. Eu tentei, mas não tem jeito. Levanta Paulo, capítulo 13. 2 capítulos depois. No 12, de tanta teimosia, morre um, por ordem de Herodes, um homem chamado Tiago, porque não queriam fazer o que Jesus queria. Jesus entrega eles nas mãos de Herodes. Aí no 13 nasce Paulo, ousado, jovem, corajoso, forte, e faz o que todos nós sabemos. Então, meus irmãos, cristianismo é exercício, é prática, é dever. Cristianismo de teoria não tem boa recepção por parte de Deus. Na verdade, nem é considerado cristianismo, porque se consideram tantas coisas por aí que não é verdade. Cristianismo, se ele não tem um exercício real, espiritual, ele é tudo menos cristianismo. O mundo está cheio disso, lotado disso, mas que nós vivamos como aquele bom samaritano, anônimo, desconhecido, odiado, mas quando precisou dele, ele deu a mão e ajudou. Amém, irmãos? Vocês entenderam a mensagem? Que Deus abençoe a todos. Foi um imenso, glorioso prazer poder falar a vós, e que o Senhor continue abençoando esta igreja grandiosamente, derramando graça, poder, comunhão e muita, muita sabedoria. Obrigado.